Funcionamento da máquina de von Neumann. Qualquer discussão sobre arquiteturas de computadores e de como os seus sistemas são organizados, projetados e implementados, inevitavelmente faz referência à arquitetura de von Neumann como base para a comparação. Foi na Segunda Guerra Mundial que realmente nasceram os computadores atuais. A Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolveu o computador Harvard Mark I, com base no calculador analítico de Babbage, conseguindo multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. Simultaneamente, e em segredo, o exército americano desenvolvia um projeto semelhante, cujo resultado foi o primeiro computador a válvulas, o ENIAC, capaz de fazer 500 multiplicações por segundo. John von Neumann propôs a ideia que transformou os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos. Modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso, eles teriam que ter como características codificar as instruções de uma forma possível de ser armazenada na memória do computador. Von Neumann sugeriu que fossem usados uns e zeros. Armazenar as instruções na memória, bem como toda e qualquer informação necessária à execução da tarefa, e quando processar o programa, buscar as instruções diretamente na memória, ao invés de lerem um novo cartão perfurado a cada passo. Essa foto é o console de comando. Essa daí é cabos de programação. A arquitetura de von Neumann é uma arquitetura de computador que se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. As características dessa máquina são as seguintes: uma memória principal, que armazena dados e instruções, uma unidade lógica e aritmética ULA, capaz de realizar operações com dados binários, uma unidade de controle, que interpreta e executa instruções armazenadas na memória, uma unidade central de processamento, CPU, vários registradores, memórias internas da CPU, um contador de programa, PC, capacidade para executar instruções sequencialmente. Possui apenas um caminho de dados entre a CPU e a memória principal, chamado de gargalo de von Neumann. Essa é a foto de como funciona a máquina de von Neumann. Ciclo de execução de von Neumann. Primeiro, ciclo de busca, decodificação, execução de instruções. Isto é, busca uma instrução, decodifica e executa. Segundo, descreve como a máquina, o hardware, trabalha com as instruções que devem ser executadas. Nessa figura ilustra a CPU, a LU, a unidade de controle, memória principal, registradores e sistema de entrada e saída. A CPU tem como função executar programas que estão armazenados na memória principal, buscar as instruções desses programas, examinar as instruções e executar as instruções uma após a outra, na sequência. A unidade de controle tem como função buscar instruções na memória principal e determinar o tipo dessas instruções. A unidade lógica aritmética tem como função efetuar operações aritméticas, efetuar operações lógicas e, ou, NOT, etc. Essas operações são necessárias para a execução das instruções dos programas. Exemplo de execução de uma instrução em máquinas do modelo de von Neumann. Primeiro, a unidade de controle busca a próxima instrução do programa na memória principal. Segundo, o contador de programa é usado pela unidade de controle para determinar onde a instrução está localizada. Terceiro, a instrução é decodificada para uma linguagem que a unidade lógica aritmética possa entender. Quarto, os operadores de dados requeridos para executar a instrução são carregados da memória e colocados em registradores. Quinto, a unidade lógica aritmética executa a instrução e coloca os resultados
em registradores ou na memória. Essas duas figuras a seguir ilustram o que eu acabei de falar. Agora vamos falar sobre a arquitetura de Newman em comparação aos dias atuais. Cada um dos elementos apresentados é realizado à custa de componentes físicos independentes, cuja implementação tem variado ao longo do tempo, conforme a evolução das tecnologias de fabricação. Mesmo que a tecnologia utilizada nos computadores digitais tenha mudado dramaticamente desde os primeiros computadores da década de 1940, quase todos os computadores atuais ainda utilizam a arquitetura de von Neumann, proposta por John von Neumann. O que mudou desde von Neumann? A resposta pode ser ambígua. Tudo mudou e nada mudou. Em termos de inteligência artificial, nada mudou. Os atuais computadores entendem tão pouco quanto os seus antecessores. Em termos de capacidade computacional, tudo mudou em velocidade e recursos de armazenamento, mas os computadores atuais ainda não romperam o princípio das funções não computáveis, estabelecido pelo matemático Alan Turing, muito antes que o processamento eletrônico fosse inventado. Obrigado.